Quando nós discutimos financiamento da educação, uma questão importante é lembrar, das fontes que financiam a educação. A origem dessas fontes de financiamento se vinculam aos impostos, aquilo que o Estado arrecada na transação de um produto, de um bem que alguém compra. Uma parte desse bem está embutido um percentual que é recolhido aos cofres da União, dos estados e dos municípios, e uma parte desse tributo se vincula a financiar a educação pública. O Brasil é um caso sui generis no mundo, é o único país do mundo que estabelece na Constituição do seu país esta vinculação, no caso da educação. Foi inclusive pioneiro. A saúde, que é uma política co-irmã da educação, somente nos anos 2000 alcançou esta vinculação a partir da emenda constitucional número 29 de 2000. Então, esse é um aspecto a salientar, porque desde 1934 nós temos essa vinculação. Começamos lá com 10%, de vinculação de impostos da União, era 20% dos estados e 20% dos municípios. Depois, esse percentual foi sendo ampliado ao longo do tempo, até que a Constituição de 1988 fixou o parâmetro de 18% da União, 25% dos estados e 25% dos municípios. Pois bem, estes impostos, eles financiam a totalidade das atividades da função educação, né? Mas isso não quer dizer que nós temos este é um limite, né? Os estados, evidentemente, que podem gastar mais do que isso, né? Evidentemente que há este é um limite mínimo, é um padrão mínimo que os estados, a União, os estados e os municípios, inclusive, têm que comprovar junto aos seus tribunais de contas que gastam efetivamente este valor. Pois não. Um outro aspecto que surgiu a partir de 1996 foi o Fundef, né? Primeiramente atendia apenas o ensino fundamental, depois o Fundeb em 2006 e em 2020 nós temos um novo Fundeb, não é? Isso não quer dizer que são recursos para além destes 18% da União, dos 20% dos estados e 20% dos municípios. O que o Fundeb faz, ele faz uma subvinculação de recursos e utiliza esta subvinculação para que este recurso seja aplicado exclusivamente para manutenção e desenvolvimento do ensino, aonde? Na educação básica. Atualmente é na educação básica. Quando o Fundef surgiu lá em 1996, era apenas para o ensino fundamental. Depois, gradativamente, foi sendo ampliado. Então, há uma subvinculação. E dentre esta subvinculação, há um limite de que 70% desta subvinculação deva ser aplicada para o pagamento dos salários dos profissionais da educação. Então, esse foi um aspecto muito importante. Este foi um aspecto que garantiu, por exemplo, a melhoria dos salários dos professores e dos profissionais da educação, né? O que permitiu, inclusive, a criação do piso nacional do magistério,
que foi a grande luta do magistério ao longo dos anos, né, ao longo de décadas. Então, além desses limites constitucionais, né, que definem os grandes marcos do financiamento da educação, além do Fundeb, né, nós temos os recursos do salário educação, né? Os recursos do salário educação são muito importantes também, porque eles são arrecadados sob o faturamento das empresas públicas e privadas, né, na proporção de 2,5% sobre a folha de pagamento, e se destina ao financiamento dos programas de manutenção escolar, notadamente cumprem a função supletiva da União. Além disso, a quarta parte deste recurso, uma parte fica para a União, uma parte vai para financiar esses programas de manutenção escolar e outra parte é direcionada para os estados e os municípios, na proporção que que está disciplinado aí no material que ao longo do curso vocês poderão vislumbrar aí. Estes recursos do salário educação financiam merenda escolar, transporte escolar, o livro didático e o PDDE. Além disso, nós também temos as transferências voluntárias, que são recursos que um ente federado, no caso, em geral, a União, o Estado, né, pode destinar a um outro ente para uma determinada finalidade no âmbito da educação. Então, é muito importante nós conhecermos os parâmetros que definem o contorno e as regras gerais que conformam o sistema de financiamento da educação. Então, mais uma vez, reforço a importância da leitura do material deste nosso curso, que contém todos os elementos e todas as indicações necessárias para este percurso.